Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a primeira edição do nosso podcast Olhares Empreendedores. Eu, Jerusa Schmidt, nucleada do Núcleo da Mulher da Six Canoas. Estamos iniciando este projeto de 11 anos do Núcleo da Mulher, que agora em dezembro comemora então o seu 11º aniversário. E hoje, em primeira edição, estamos recebendo a nossa atual coordenadora, doutora Mariana Geisel. Seja bem-vinda, Mariana, aqui estreando o podcast com a gente. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada, Jerusa, obrigada, Núcleo da Mulher, obrigada, Six. Que honra poder estrear esse projeto, que honra poder falar dos 11 anos do nosso núcleo, esse trabalho lindo que vem sendo desenvolvido há muito tempo e que a gente tem muito amor e muito orgulho de fazer parte. Obrigada, Mari, por ter apoiado o projeto. É um sonho aí, eu que estou há 10 anos no núcleo, né, que a gente tente fazer esse podcast e nunca, então, teve um GT que tocou para frente. E agora, depois dos 10 anos, a gente poder estar iniciando esse projeto. Realmente, a gente está muito contente em participar. Mariana, queria que tu começasse contando um pouquinho tua história. Te apresenta primeiro. Quem é a Mariana Geisel e qual é o teu negócio? Bom, sou Mariana Geisel, mas pode me chamar de Mari Geisel, porque é assim que as minhas clientes, que os meus pacientes me conhecem. E eu tenho 42 anos, sou mãe da Liri, do Miguel, sou casada e estou no Rio Grande do Sul há mais ou menos 12 anos. Eu cheguei aqui única e exclusivamente por amor. Foi meu marido quem me trouxe para amar o Rio Grande do Sul, para fazer parte dessa terra e desse povo guerreiro. Veio de onde, Mari? Eu vim de São Paulo. Eu nasci lá no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Pereira Barreto. E morei em muitos lugares, porque eu saí de casa muito cedo para estudar. Então, com 15 anos, eu não morava mais nessa cidadezinha do interior de São Paulo, fui sozinha para poder estudar e queria muito poder fazer uma faculdade pública e sabia que isso para mim precisava de muita dedicação. Então, morei em outras cidades de São Paulo, morei em Goiânia, porque meus avós moravam lá e aí uma época eu fui estudar com eles. E aí passei no vestibular em Ribeirão Preto, na USP em Ribeirão Preto, e ali eu cursei a faculdade de enfermagem, depois o mestrado, e aí acabei ficando 6 anos nessa faculdade, e aí depois vim para São Paulo, fiquei mais 8 anos trabalhando em São Paulo em grandes multinacionais, até que veio a oportunidade de vir para o Rio Grande do Sul. E quando eu vim para cá, além do amor, além da vida pessoal, foi um momento muito importante, uma fase muito diferente para mim que eu vivia e que eu queria poder construir dentro daquilo que eu tinha aprendido e daquilo que eu acreditava no momento. E foi aí que eu decidi empreender. Então eu vim para o Rio Grande do Sul, eu passei 6 meses estudando, entendendo. Na época eu já tinha um bom conhecimento sobre negócios, porque trabalhando em multinacionais a gente acaba lidando muito com negócios e muito no meio corporativo. E aí foi o que eu decidi, se oportunizou também de abrir uma clínica de estética. E esse ano agora eu completo 10 anos de empresária em clínica de estética. Eu já tive mais de uma clínica de estética e hoje eu estou vivendo, literalmente hoje, né? Porque hoje eu começo um novo ciclo de viver uma outra parte da estética, que é uma parte mais voltada para o envelhecimento. Então, hoje eu estou inaugurando uma outra clínica, mas são mais de 10 anos já construídos na estética, que vão desde a administração até a assistência. Com que idade tu chegou aqui em Canoas, Mari? Deixa eu pensar. Quantos anos faz, mais ou menos? Faz uns 12 anos, eu devia ter uns 31, mais ou menos. E tu já pensava em empreender nessa época? Nessa época, sim. Sim, eu sempre tive um pouco dessa veia de empreendedorismo, sabe? As histórias que todo mundo conta, assim, eu vendia o jornal, eu vendia garrafinha, eu estava sempre procurando alguma oportunidade. Então, acho que em todo mundo que tem essa inquietude de empreender, a gente reconhece desde cedo. Mas eu não sabia que era tão difícil, eu não sabia que tinham tantos desafios, né? Era muito mais lindo, maravilhoso quando você olha de fora. É verdade. Né? E aí, quando eu vim para cá, eu vim muito decidida, assim, falei, não, agora é a hora de colocar mais esse sonho para ação. Sim. E quando tu iniciou a faculdade, tu fez enfermagem, tu já pensava em trabalhar com envelhecimento, beleza?
Eu sempre fui consumidora, né, desse mercado, né? Então, tudo que acontecia em beleza, em estética, sempre me chamou a atenção. Na época, a gente assinava, né, a revista Nova, né? A gente não tinha, e sempre tinha um encarte lá de beleza, e eu corria ali para ver o que era. Tinha um lançamento de um produto, eu queria fazer, eu queria entender qual era a experiência. Então, eu sempre busquei muito isso. Mas a escolha da faculdade de enfermagem, e esse ano, o ano que vem eu faço 20 anos de formada, não foi exatamente pensando em empreender. Até porque a enfermagem, ela nunca teve essa cultura de empreender, né? A enfermagem, quando você fala da faculdade, você fala, não, é aquela pessoa que trabalha no hospital, Sim, né? é o tradicional, né? É o tradicional. Mas eu nunca fiz um plantão na enfermagem. Eu nunca trabalhei como enfermeira tradicional, apesar de amar e apoiar a minha faculdade, porque ela te dá um leque muito grande de possibilidades. Então, você pode trabalhar em muitas coisas. Mas desde quando eu entrei na faculdade, claro, eu entendia que se fosse preciso eu trabalhar no hospital, eu faria, e faria da melhor forma possível. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava de outras opções que eu pudesse trabalhar a enfermagem fora desse ambiente de hospital. Então, até foi por isso que eu fiz o mestrado. Então, logo que eu acabei a faculdade, eu já entrei, antes de me formar, eu já tinha ingressado no mestrado, que é para ter a possibilidade. Falei, não, eu vou dar aula, eu vou trabalhar em outras coisas, para poder, né, preencher as lacunas dos sentimentos de coisas que a gente quer desenvolver. Mestrado em que tu fez? Eu fiz mestrado em enfermagem especializada, que a gente chama, mas com foco em envelhecimento humano. E nessa época tu já tinha ideia? Vou montar a clínica, vou dar aulas? O que tu pensou? Vou dar aulas. O mestrado foi por gostar mesmo do assunto, por me identificar, não foi pensando assim, né, que eu vou fazer, que eu vou trabalhar com isso. Mas eu sempre pensei na possibilidade de dar aula. Eu sempre gostei de dar aula, minha família um pouco, a maior parte das mulheres são professoras, né? Tem muitos dentistas, e minha mãe é professora, então eu cresci nesse meio de aula, sabe? Sim. Eu sei, é uma coisa que eu faço, nunca parei de fazer. E eu sempre pensei, bom, o mestrado vai poder me abrir algumas portas para isso. E de fato me abriram muitas portas. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu cheguei já trabalhando, a convite da Bayer, uma grande indústria, uma multinacional dos fármacos, eu já consegui, por exemplo, eu trabalhava lá e eu dava aula 3 vezes por semana na Uninove, na pós-graduação. Então, o mestrado, de fato, me abriu muitas portas ali. Portas. Sim. E o que tu vê, assim, que foi um motivador para tua carreira empreendedora? O que chegou, assim, que te motivou, que tu, não, é isso que eu quero, vou ir? Sim. Geralmente, assim, eu vinha eu sempre fui muito carreirista, né? Eu tenho aquela coisa do vou fazer melhor, vou conseguir, vou conquistar, qual é o meu próximo passo. Isso teve em mim em toda a minha história. E aí, dentro da indústria farmacêutica, eu construí esse caminho também, né? Então, o meu último trabalho, eu já trabalhava como gerente nacional, né? Eu andava por todo o Brasil e fora do Brasil. Então, eu viajava todas as semanas para algum lugar diferente. E era uma vida muito louca, né? Assim, de você ter o seu guarda-roupa dentro de uma mala que nunca desmancha. Sim. Mas de você conhecer muita gente, de você aprender muito, de você... Nossa, foi uma grandíssima escola. Mas chegou um momento que eu não queria mais aquilo para minha vida, né? Chegou um momento que eu queria ter família, ter casa, ter filho. Eu tinha um pensamento na minha cabeça muito recorrente, uma bobeira que eu falo, que era poder lavar roupa e pendurar roupa no varal, sabe? E aquilo para mim representava o lado pessoal que até então eu não tinha parado para ver. Né? Eu fiz faculdade, eu batalhei por um bom trabalho, eu consegui um bom trabalho, eu batalhei pelas aulas, eu consegui as aulas, eu batalhei para crescer dentro do trabalho, eu consegui desenvolver isso. Só que eu fui deixando, né, aquilo que era uma outra parte que aí em algum momento isso aflorou muito em mim. E eu entendi que era muito importante. Né? Hoje eu vejo que é a parte mais importante de tudo. Tu acha assim que era uma certificação, uma afirmação família que tu precisava? Não bem uma afirmação família. Eu não acho que seja para todo mundo, eu não acho que todo mundo tenha essa leitura, tá? Eu quero deixar isso claro, porque às vezes as pessoas interpretam, né? Mas para mim, para Mariana, os filhos me trouxeram um preenchimento
que preenche todas as outras coisas da vida, sabe? É como se a gente buscasse no trabalho, na carreira, em algumas outras coisas, e quando isso aconteceu na minha vida, todas as outras coisas foram automaticamente preenchidas, sabe? Para mim, aflorou-se um amor tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo vale tudo, sabe? E eu precisava viver, eu comecei a sentir essa falta. E aí o empreender veio daí. Veio daí. Repetindo um pouco, voltando lá na tua pergunta, porque quando eu vim para Porto Alegre, quando eu decidi, de fato, estar aqui, né, para o Rio Grande do Sul, para Canoas, eu falei, olha, agora não dá mais para viajar tanto quanto eu viajo, não dá mais para ter essa vida louca que eu tenho, né? Eu saía toda segunda-feira no primeiro voo, voltava toda sexta-feira no final do dia, não dava mais para viver daquele jeito. E aí eu falei, olha, vou colocar os meus sonhos em prática. Tenho tempo, tenho isso, né? Não tenho... Vou começar a organizar isso na minha vida. E aí comecei a pensar o que eu faria, né? Sim. E aí sim o empreender amadureceu-se, sabe? E aí eu passei 6 meses fazendo plano de negócio, de fato. Eu já tinha feito MBA em marketing, então eu já entendia mais ou menos como funcionava. E aí comecei a desenvolver os projetos, comecei a fazer pesquisa, comecei a ler mais sobre como funcionava a cultura do gaúcho para empreender. E aí tive muitas pequenas ideias, mas a ideia que mais fechou com o meu momento e com o que eu tinha era a clínica de estética. Sim, até mesmo que já era uma coisa que tu amava, né? Era uma coisa que eu amava. E, às vezes, por exemplo, passava pela minha cabeça, na época, em São Paulo, estava muito na moda as festas escovas, sabe? Assim como a gente tem hoje sim, aqui. Tem aqui Chegou agora. 10 anos, praticamente. 10 anos depois. São Paulo sempre à frente. Mas lá estava muito, muito, muito na moda isso. E aí eu pensei, nossa, quem sabe eu abro um negócio disso, né? E só que aí eu tinha muito aquele aperto no peito de estar me desfazendo de tudo que eu tinha estudado. Que tu aprendi, toda a graduação. Exatamente. Eu conheço bastante gente que fica com esse sentimento, né? Bah, mas eu estudei tantos anos, né? Graduação e tudo mais, agora eu vou fazer outro ramo. Sim. Então eu estudei para nada. E aí tu conseguiu conciliar. E aí tu pensou... Porque, de fato, eu gosto muito da enfermagem. De fato, eu amo muito a enfermagem. Então, não era simplesmente assim, eu estou mudando de carreira porque eu não gosto mais do que eu faço. Não, eu queria poder aproveitar tudo que eu já tinha feito até então. E aí, a questão da clínica de estética fechou. Porque foi a condição perfeita que eu falei, precisava. nossa, vou trabalhar a clínica, né? Vou trabalhar a saúde, vou trabalhar a beleza, a estética e vou conseguir colocar tudo aquilo que eu tinha estudado durante 8 anos de negócio, de vendas, de marketing também para funcionar. Sim, é a junção perfeita. A junção perfeita, trabalhosíssima, mas perfeita. Fala um pouquinho dos teus produtos e da clínica Mari Geisel hoje. O que tu tens de produtos, de serviços? Certo. Jerusa, assim, a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai trabalhando e vai entendendo aquilo que você gosta mais de fazer, aquilo que você faz melhor, aquilo que você fica feliz, né? E durante esses 10 anos de estética, isso foi acontecendo comigo. Então, eu comecei numa clínica multi, né? Emagrecimento, tratamentos corporais, tratamentos faciais, uma série de coisas. E eu nunca consegui largar a assistência, o que para mim era sempre um puxão de orelha, porque eu precisaria estar sempre na gestão, mas eu sempre amei a assistência e eu nunca consegui largar a assistência. E eu te conheço desde aquela época, né, Mari? Fui na clínica antiga que tu tinha aqui no centro, antes de tu participar do núcleo. Exatamente. Acompanhei. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu não vou largar a assistência. Assistência é muito importante para mim, pessoalmente. Às vezes eu atendo das 8 da manhã às 8 da noite, que é um pouco da minha rotina, e aí eu saio fisicamente cansada, mas emocionalmente muito feliz. E as minhas clientes são as minhas trocas, são as minhas parceiras de vida, são as minhas amigas, então eu não queria estar só na gestão. Eu não queria fazer isso. E aí, em algum momento, eu não escutei isso. E agora, recentemente que eu falo de 1 ano para cá, eu venho trabalhando isso para falar assim, não, eu não vou sair da gestão, da assistência, porque eu amo fazer isso, eu vou continuar fazendo isso. E aí, agora, a clínica multi se desfaz e dá origem a Mari Geisel Estética Regenerativa. Então, hoje é um trabalho num nicho que é o amor da minha vida,
que é trabalhar envelhecimento, que é trabalhar a beleza individual, que é não transformar pessoas, mas valorizar aquilo que a gente tem, que é ter aquele olhar mais delicado, sabe, sobre a beleza e principalmente sobre o envelhecimento. Porque hoje nós temos a opção que talvez nossas avós, que nossas mães não tiveram, que é de envelhecer bem. Nós queremos, sim, estar com 80, com 90, com 100 anos. Só que a gente não quer chegar lá assim, ó, abandonada. Então, a gente quer se olhar aos 40 no espelho e falar assim, nossa, tô muito bem aos 40. Quer se olhar aos 50 e ter muito orgulho dos 50 que tem. Sim. Né? E isso é construído. Isso não é geneticamente, ok, tem algumas pessoas que vão ter essa possibilidade, mas 90% das pessoas vão precisar construir essa possibilidade de estar bem, sabe? Sim. Eu lembro da minha avó falando assim, eu não quero ir em festa, eu não quero tirar foto, eu não quero, mas por quê? Porque eu tô feia. Né? As mulheres simplesmente paravam de se olhar no espelho. Eu rindo aqui porque eu lembrei um caso, né? Eu faço botox já há alguns anos e ontem eu tava numa vizinha e ela, mas faz diferença, eu não vejo, eu vou te mostrar as fotos de antes e depois. E ela, muito sincera, disse assim pra mim, nossa, mas não parece a mesma pessoa, isso aqui tá mais enrugada do que eu. O filho dela vendo, disse, deixa eu ver. Eu não, tu não vai ver. Aí eu disse, esse é o efeito do Botox na vida de uma mulher. E Botox é só o início, né? Porque depois vem várias outras coisas. Fala um pouquinho dos procedimentos, o que são os serviços que a gente consegue fazer lá com a Mari Geisel para ficar aos 40, aos 50, se olhando no espelho e se amando. Sim. Jerusa, quando a gente fala de técnicas regenerativas, são técnicas de recuperação da pele, né? A gente quer, basicamente, parar ou diminuir a velocidade do envelhecimento. Porque a gente sabe que a mulher, principalmente ali entre 45 e 55 anos, atravessa por uma das maiores velocidades de envelhecimento. Porque coincide muitas vezes com o climatério, com a menopausa, a gente leva uma pequena rasteira da vida. Então, o Botox, esse é o brinco que a gente sempre vai ser amiga dele, porque ele não tem concorrente, só ele faz o que ele faz, então a gente não foge do Botox, mas a gente tem várias maneiras de aplicar, várias técnicas, né? A gente pode aplicar de forma mais leve, a gente pode aplicar daqui até aqui, a toxina botulínica tem um efeito maravilhoso, mas a gente também trabalha muito, eu particularmente também gosto muito de trabalhar com os bioestimuladores de colágeno, porque... Maior sucesso, né? Esses bioestimuladores. Assim, ó, a gente vai bater o pé sempre falando que colágeno é tudo na vida, porque é mesmo. E aproveitando, né, perguntar aqui, já fica uma dica aí pra quem tá nos ouvindo, os colágenos de tomar, funciona? É uma discussão científica muito controversa em relação a isso. Porque quando você toma colágeno, ele vai para onde você precisa, né? Ele não tem essa diferença. Mas por mais que você tome tipo 1 e tipo 3, que são mais específicos para a pele, se você estiver precisando para as articulações, o teu corpo vai, né, priorizar aquela onde você precisa. E aí tem uma outra discussão científica de que o colágeno é inativado quando passa pelo processo de digestão, nananã. Alguns estudos mostram a eficácia de um tipo específico de colágeno, que é o Verisol, e aí no incremento de 2% ao ano da produção de colágeno. Mas aí é que tá o... Tomando todos os dias. Tomando todos os 2% ao ano. Exatamente. E aí, Jerusa, o que acontece, né? Quando você faz um bioestimulador de colágeno, por exemplo... Faz localizado. Exatamente. Em 90 dias, você tem 66,5% mais colágeno naquela região. Muito mais sucesso. Muito, muito, muito. E financeiramente, vou até te dizer uma coisa. Tomar colágeno todos os dias durante 2 anos para um bioestimulador de colágeno que funciona normalmente por 25 meses, é mais barato você fazer um bioestimulador de colágeno do que você tomar colágeno. E o bioestimulador vai trazer um resultado bem melhor, né? Imagina 66% de recuperação do colágeno. Eu explico para minhas pacientes, sabe, Jerusa, que assim, ó, 85% do peso seco da nossa pele é colágeno. Ele não é só a estrutura de sustentação,
Ele é a estrutura que segura todas as outras estruturas. Então, se eu tenho mais colágeno, eu tenho mais hidratação, eu tenho mais oxigenação, eu tenho mais nutrição, eu tenho uma pele mais bonita, mais saudável, Sim. mais jovem, mais firme. Então, não adianta, a gente vai ter que brigar por algumas coisas. E, claro, tem muitos outros produtos, o ácido hialurônico também nos ajuda muito a repor, principalmente perdas de estruturas de volume, o que a gente vai ficando mais retinho com o envelhecimento, a gente devolve aquela pontinha, por exemplo. Sim. O lábio vai ficando murchinho, a gente devolve a almofadinha cheia de novo, né? E agora tem uma gama gigantesca de produtos que vem acontecendo para regeneração celular, né? O PDRN, que tem sido muito falado, que é como se fosse uma hidratação que vem lá do DNA do salmão, os exossomos, que são É de vesículas, aplicar de também? aplicar. Com seringa, assim, produto. Colinha bem pequenininha. Tipo Botox? Não, menos ainda. Menos ainda. Do menos Botox eu ainda. já acho bem pequenininho. Menos ainda. E os exossomos também, que são novidades, que são vesículazinhas que entregam para a célula ali exatamente o que ela precisa para se regenerar. Então, tem uma série de produtos hoje que a gente consegue organizar e tratar a pele. E é incrível isso. Eu tenho clientes que me acompanham há muitos anos e a gente faz as avaliações. Lá em 2016, como é que tu tava? Agora coloca hoje. É impressionante. Se tu tá falando assim, olha, o antes e depois, é impressionante. Sim, porque ela, assim, que a gente começou a se aproximar, que eu tô indo lá pra Barra do Ribeiro faz 2 anos, então ela já me viu, como a gente diz, botocada. E aí, ela não tinha visto antes, né? E, assim, eu tive uma grande incentivadora, né, que foi a minha mãe, que olhou pra minha cara e disse, minha filha, a idade chegou. Tu tá cheia de ruga na cara. E aí, eu me olhei no espelho e disse, nunca mais ninguém vai me dizer isso. E eu procurei o Botox. Não que eu não tenho nenhuma ruga, claro, né? Mas quando eu faço assim, eu não tenho nenhuma na testa. Tudo devido ao Botox. Então, assim, hoje essa medicina estética, essa parte, né, Mari, estética, tá muito avançada, que nem tu comentou, né? Que na época das nossas mães, das nossas avós, hoje a gente tem soluções que não tinha. Exatamente. E a gente vê, ter falado em orgulho, brilhinho no teu olho, né? Que realmente tu ama, assim, o que tu faz. E da gente poder ver um antes e depois a transformação que tu faz, né? Devolver a autoestima, cuidado para uma paciente. Realmente deve ser algo muito gratificante. Jesus, assim, é gigantesco, sabe? Para mim, a autoestima, ela se traduz em autoconfiança, sabe? E quando a gente tem autoconfiança, quando você confia, quando você se olha assim e fala, pá, eu quero realizar os meus sonhos, ninguém segura, sabe? Sim. A autoconfiança é poder de fala, é poder de fazer aquilo que você quer que seja feito, sabe? É impressionante o quanto muda para muito melhor, sabe? A vida da mulher, do homem, enfim, de todo mundo que está em volta também. Mari, nessa vida empreendedora aí, né, sabe que a gente aprende muito. Existem erros e acertos. Conta pra nós aí um erro, algo assim que pra ti foi um aprendizado, assim, algo que tu... Sim, olha, teria uma lista, sabe, Jerusa, porque é um aprendizado diário, né? Sim. Assim, a gente continua aprendendo, né? Eu tava falando com a Mariel aqui um pouquinho antes, e falando, tô aqui angustiada porque a inauguração era pra ser hoje, não vai, e a gente tá ali aprendendo. Mas acho que uma das coisas que me fez aprender muito durante esses 10 anos é escolher o que valia a pena sofrer. Pelo que valia a pena sofrer. Porque lá no começo eu sofria muito, sabe? Aquilo doía no coração. A primeira funcionária que pediu demissão, eu chorei. Assim, a nutricionista sentou na minha frente e falou, não posso mais trabalhar aqui porque tem outra coisa. Eu chorei. Sabe? A gente se apega, né? Não, e não era só o apego, não era só a pessoa, era o medo. E agora eu vou contratar outra pessoa, e como é que eu vou fazer? E o que vai acontecer? E vou treinar outra pessoa. Sabe, aquela milhão de coisas que vem na cabeça do empresário que tá olhando todo, sabe? E então eu sofria por cada funcionário, eu sofria pelas coisas que não saíam exatamente como eu queria, porque não saem mesmo, né? Então eu sofria por tudo isso. E aos poucos eu fui criando aquilo que todo empresário cria, né? Que é aquela casca um pouquinho mais grossa, né?
E de escolher, assim, não, isso aqui vale a pena sofrer, eu vou sofrer, isso aqui não vale a pena sofrer, né? Eu falo que eu tenho um armarinho, assim, dentro da minha cabeça. E que ali eu guardo algumas coisinhas, e assim, sabe? E aí aquilo fica guardado e deu, acabou, já guardei, passou, qual que é a nova fase, o que é que eu tenho que fazer agora? Adquiriu uma habilidade. Exatamente, exatamente. E isso era algo muito difícil para mim lá no começo, sabe? Muito Empreendedorismo ensina, né? Nos ensina muito. Ensina assim, né? Tá. Nos ensina. Com os erros, os aprendizados, né? Vai e vem. Mas tu viu só, é uma habilidade, né? Como eu digo, porque às vezes tem gente que não consegue. Sim, não consegue. Sim. Eu tive clientes que já resolveram vender um negócio, desistiram, entendeu? Porque sofriam muito. Sim. Vou contar uma história bem rapidinho. Eu tive uma funcionária que ela trabalhou comigo como gerente, tudo, e aí ela me olhava trabalhar, e dali um pouco ela pediu demissão, e ela falou assim, nossa, para que eu vou trabalhar para ti se eu posso montar uma clínica para mim? Ah, que fácil. E ela montou a clínica para ela. 6 meses depois ela se desfez da clínica, né? Porque, de fato, assim, hoje eu olho, sabe, Jerusa, assim, quando você fala assim, nossa, é empresário, eu tô há 10 anos fazendo isso, eu tô há 20, eu tô há 30, eu tô há 100 anos fazendo isso, eu falo, caramba, meu Deus, pá, eu tenho vontade de segurar aquela pessoa, abraçar e falar, cara, que surpreendente, porque não é fácil, né? Nem um pouco fácil, principalmente num país como a gente está, sabe? A gente briga um pouquinho com tudo, a gente briga com o governo, com imposto, enfim, né? Com cultura, com uma série de coisas para poder estar ali todos os dias, para poder empregar, para poder trabalhar de fato. Muito, né, Mari? Só a gente que passa a ver, né? Porque às vezes as pessoas dizem, pra ti é fácil, né? Tu é tua própria chefe, pra ti é fácil. Dá vontade de dizer, mas então se tá tão fácil nessa posição, experimenta ficar nessa posição. Às vezes eu falo em casa, né? Porque às vezes eu tô fazendo um trabalho, respondendo uma paciente, alguma coisa, e é num horário que deveria ser um horário de descanso. E aí, às vezes alguém em casa dá um cutucão, tá no celular. Aí eu falo, não, pera um pouquinho que eu vou passar pra minha chefe responder. Vou avisar ela que ela precisa resolver. Lembrei, sou eu mesma, né? Então... eu brinco assim também, pois eu vou falar com a minha chefe, que ela é muito querida, né? E aí eu acho que ela vai deixar. Eu brinco assim também. E dessa funcionária, assim, tu soube notícias depois? Ela nunca mais te falou nada? Não, assim, a gente não... Até encontrei, assim, eventualmente, mas não... Como naquela época eu já não sofria muito mais, sabe? Já tinha habilidade de botar na caixinha? Sim, exatamente. E aí, então, eu não acompanhei mais. Eu sei disso, e aí sei que depois ela desistiu de empreender. Ela foi trabalhar com o marido, com a empresa da família, enfim, ela não quis mais esse mundo de empreender, né? Sim, aprendeu que não era só... facinho como pensava. E o que tu acha que foi um dos maiores acertos, Mari? Jerusa, assim, eu acho que quando eu comecei a me escutar, sabe? Quanto mais eu me escutava, mais eu acertava. E tô dizendo isso porque durante um tempo... durante o tempo não, sempre eu pelo menos me questiono muito, será que esse é o melhor caminho? Será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? Aí vem alguém e fala, olha, não, peraí, isso daqui é melhor você fazer isso dessa forma, como por exemplo a situação de, não, sai totalmente da assistência e vai para gestão, se não for para gestão, teu negócio não vai andar, né? E só que meu coração falava, fica na assistência é o amor da tua vida, sabe? E aí, às vezes que eu não me escutei, ou que eu ignorei aquilo que a minha intuição, que eu trazia para mim, eu percebia que eu me distanciava mais, sabe? Então, eu acho que dos acertos que eu fiz foi poder olhar e falar assim, não, você sabe da tua história, confia no que tu tá vendo, confia no que tu tá dizendo, confia no que tu tá pensando, no que tua intuição tá te trazendo, sabe? Então, confiar em mim ao longo do tempo foi sendo construído, mas foi uma das coisas que mais trouxeram resultados, que eu olhei depois e falei, foi bom ter tomado essa ideia. A confiança. A confiança. O que tu podes dizer, assim, fatores essenciais para o sucesso de um negócio? O que realmente importa? Olha, Jerusa, são muitas coisas, claro, né? Mas, assim, dentro do que eu aprendi,
Eu acho que a gente precisa confiar no que a gente faz, no nosso sonho. Eu acho que tudo que você faz com muita energia, com muito amor, quando você deposita tudo, as chances de dar certo são gigantescas. Acho que você precisa ser muito flexível, porque uma hora é uma pandemia, uma hora é uma enchente, uma hora é um... Gaúcho sofre. Exatamente, sempre vai ter alguma coisa ali e você vai ter que reorganizar o teu trecho ali, o teu caminho muitas vezes, né? Então, acho que você precisa ser muito resiliente, você precisa ser muito flexível, né? E você precisa escolher pelo que vale a pena sofrer, porque senão todo dia é um desafio e o desafio às vezes é grande, né? O desafio às vezes é chato, assim. Algumas vezes eu cheguei em casa e desabei. Algumas vezes, e acho que na vida de todo empresário isso acontece, né? De todo mundo, de fato, mas daquilo doer mesmo, assim, sabe? Das decisões pesarem. Ser forte, aguerrido e bravo, né? Não tem outra opção, né? Às vezes eu olho e falo assim, mas tá se achando... Não é assim, para quem é empreendedor não sobra outra opção, porque... Tem uma famosa aí que diz, desistir não é uma opção. Né? Ela fala sobre relacionamentos, eu uso essa frase no empreendedorismo, né? Se tu queres desistir, não é uma opção. Jerusa, quando eu cheguei aqui, né, eu peguei o dinheiro que eu tinha construído até então e comprei uma clínica, né? E aí eu olhava para mim e falava assim, não tem opção de dar errado. Sim. Não tem opção, eu não vou perder tudo que eu fiz até agora. Exatamente. E durante muito tempo, eu abria às 8 da manhã e eu fechava a clínica às 8 da noite, sabe? E não tinha opção de dar errado mesmo. Eu não ia voltar, eu não ia dar um passo pra trás. No início, abraçar muitas coisas, né? Exatamente. Só que assim, isso tudo é a troco de muita energia, né? De muita força, muita vontade. de muita vontade que tu coloca ali, né? Então, eu acho que não é mérito meu, isso é mérito de todo empreendedor. Sim. Quando você resolve falar assim, não vou ter mais meu saláriozinho caindo lá dia 5, menina, dói. E aí, você é obrigada a colocar tua força em outro lugar, sabe? E com tudo para construir. Sim. Mas estamos chegando ao fim dessa conversa, desse podcast, e é o momento do quadro Venda Teu Peixe, né? Conta aí, para quem está nos ouvindo, o local da clínica, horários, como que funciona para fazer aí uma avaliação contigo e ficar linda integralmente. Certo. Eu acho que tenho brincado que se você não é meu paciente hoje, você vai ser algum dia. Isso aí. Porque envelhecer todos nós vamos. Mas fora de brincadeira, gente, eu tô aqui para fazer um trabalho que eu amo fazer, que é cuidar de pessoas, que é envelhecer bem, é tratar com naturalidade os teus traços, é valorizar aquilo que tu tem de melhor. Eu não sou muito a favor da transformação, eu não quero transformar pessoas em pessoas diferentes, eu quero que as pessoas valorizem as belezas individuais. E aí o meu consultório sempre tá voltado para isso. A partir de hoje, eu começo a atender no Max Plaza, em Canoas, no consultório próprio, Mari Geisel, Estética Regenerativa. E nas minhas redes sociais, depois acho que se der a gente deixa aí o linkzinho das redes sociais. Vamos colocar. Vocês podem entrar ali na bio, tem uma série de coisas ali. Eu acho que hoje o nosso currículo é rede social, né? A gente não tem mais currículo Lattes. Online, você sabe tudo. Tá tudo ali. E aí, por ali, pelo linkzinho da bio, você pode agendar uma consulta. A consulta é um momento muito especial, é um momento que a gente se conhece, é um momento que eu entendo como meu cliente pensa, o que é valor para ele, o que é legal para ele. E aí nós vamos construindo juntos esse envelhecer bem, que é o que a gente quer fazer. E aonde ali no Max Plaza, qual andar? No Max Plaza, na Torre Medical, no 4º andar, sala 409. Quer deixar @site? @doutora.dra.marigeisel. E ali no Instagram tem uma série de outras abinhas ali que vão deixando para as outras páginas de acordo com o que você precisa saber. Então, só entrar lá no Linktree da Mari Geisel. Exatamente. E agendar o seu horário. Visitá-la no Max Plaza, o nosso complexo de saúde aqui em Canoas, onde reúne muitas clínicas da área da saúde.
E aproveitar, então, que a Mari tá indo para ali agora, novo endereço. Sim. Hoje, que coincidência, né, Mari? Hoje é muita coisa acontecendo. Coisa boa. Isso indica sucesso. Tá vendo? E inaugurações. Quero te desejar aqui muito sucesso, que tu já tem, mas que seja ainda mais no espaço novo, na nova marca, na nossa clínica. Mais uma vez, te agradecer aqui por ter apoiado o GT, por ter apoiado aí a concretização desse sonho de ter um podcast do Núcleo da Mulher. Gratidão, realmente. E deixa uma mensagem final para os nossos espectadores aí sobre o empreendedorismo. Certo. Primeiro eu vou agradecer, Jerusa, obrigada pelo esse espaço. Eu acho que o podcast é um momento de expandir, sabe? Tudo aquilo que se constrói dentro do núcleo. E é muito gostoso ver isso acontecendo. E que a gente possa buscar o sucesso para todas nós, né? Para o núcleo, para que todas nós, porque juntas a gente de fato é mais forte, juntas a gente de fato consegue ir mais longe. E dentro do empreendedorismo, às vezes a gente é muito sozinho. E aí, quando a gente está dentro da Six, quando a gente está dentro do núcleo, a gente entende que as nossas dores são comuns e que a gente consegue ajudar uma outra assim, dessa forma, estando juntas. E é isso. Se você tem intenção de empreender, vá com tudo. Vai dar certo. É legal, tem coisas boas, são desafiadoras, vale a pena. E é uma das formas que a gente tem de realizar alguns dos pequenos sonhos que a gente vai carregando no coração. Muitíssimo obrigada ao GT de Podcast, né? Mariel, Clara e você, Jerusa, pela entrevista. Foi muito gostoso estar aqui. Imagina, a gente que agradece de coração. Muito obrigada, Mari. Obrigada. A vocês, então, que estão nos assistindo, nosso muito obrigada por ter nos acompanhado aqui. Clica aí, segue, acompanha, curte nosso canal e fique de olho no próximo programa Olhares Empreendedores. Visão feminina que inspira e transforma. Até mais. Até mais.